Não. Não. Fiz. Página 32. Página 32. Exercício 9. Ô Sofia, é bom que estou no guarda. Mas a gente Vamos lá. Dá like. Oi? Não entendi. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu acho mais próximo de nós pode ser aí, do Ziano pra frente. Eu fui lá pra Brasília, mas não sei valor não, velho. Algumas pessoas eu conheço que também tem impressora 3D, mas essa é pequenininha, né? Não sei qual que é a sua impressora. Tem um cara ali que eu conheço que vai fazer uma. Então vamos lá, 9. O último assunto que a gente estava trabalhando era reflexão e refração. Refração e reflexão. De novo, básico. O que é reflexão? Uma onda que é incidente, ela bate e volta para o meio de origem. Fechou, não tem discussão. Reflexão é isso. Aí só que tem uns detalhes que a gente viu falando, eu falei para vocês, quando você tem uma reflexão de uma onda unidimensional, que ela está em extremidade fixa ou em extremidade móvel. Aí vai alterar naquela reflete e volta. Isso tem uma grande diferença aí. Quando ele tem reflexão de extremidade fixa e móvel. Por que você está comentando isso? Porque o próximo módulo que nós vamos ver aqui agora, hoje, se Deus quiser, nesse momento daqui a pouquinho, vai entrar interferência e ele vai associar reflexão com interferência. A gente precisa saber disso. Eu achei que era pelo simular. Não, o simulado, eu achei que era semana passada, foi mal. Como é que é? Só 7, se não me engano, só o 7, né? É só 7. Nossa, dá uma E lascada. Continuado. Isso. É onda. O outro fenômeno que a gente está vendo chama refração. O que é refração? Uma onda entrar em um meio sem inserido. Aqui, ó, a luz do sol vem da atmosfera, passa pelo vidro, ela sofre uma refração. Às vezes não acontece de ter dispersão, que é um outro fenômeno ondulatório. Depois a gente fala sobre isso. Continuando. Toda vez que eu tenho refração, a onda vai sofrer um certo desvio, dependendo. Lá na ASP vai fazer sempre ela vai sofrer desvio. No exercício 9, ele está trazendo isso pra gente. Eu tenho um anteparo aqui, que seria a diferença entre o meio. Uma onda incidente vem, bate nesse anteparo, que está mudando de meio, e sofre um desvio. E ele me dá dois valores de ângulo. Me dá um ângulo de 53 graus e 37 graus entre a onda e o anteparo. Só que em termos de exercício, igual está na 9, a gente olha o valor de graus que a gente precisa aplicar é entre a onda e a reta normal, que é essa reta aqui, ó. Geralmente vai estar no exercício, igual está no exercício 9. Quando não tiver, você desenha. Igual quando eu falei lá no módulo 7, sobre aquela linha no meio lá, que eu falei para vocês do ponto de equilíbrio. Tem exercício que vai trazer ela bonitinha, um risco ou tracejar, tem exercício que não. Por que é bom eu saber? Porque aí você vai lembrar que você tem que fazer amplitude. E aqui nesse caso, geralmente quando você tem uma onda incidida de um meio para outro, é importante você fazer a reta normal quando não tem o exercício. Porque ela, dependendo se você for usar
a questão de análise de índice de refração, você vai precisar de saber os graus envolvidos. E se a gente for reparar, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, em geral. Beleza. Questão 9. Na 9 fala assim, ó. Na figura, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A de índice de refração 2. Então, o índice de refração aqui, ó, que é esse N, o índice de refração aqui do meio 1 é 2. Aí, continuando, ele te dá uns dados lá em cima. Ele falou assim, ó, 137, 0,6 e 153, 0,8. Devemos concluir que o índice de refração do meio B é... Então, ele quer saber aqui, ó, o índice de refração do segundo meio. Eu posso chamar de NA e NB também, né? Que é o meio 2. Eu não sei, estou procurando. Fácil. Por que é fácil? Porque para a gente descobrir o índice de refração de uma onda, tem como descobrir absoluto, igual a gente fez no exercício anterior, dois anterior, né? O passado e o outro. E a gente tem como descobrir quando a gente tem valores de graus entre a onda incidida e a reta normal. Então vamos lá analisando. Eu vou aplicar essa equação. Os dados que eu tenho, o índice de refração do primeiro meio, eu posso chamar de meio A também, vou falar meio 1, respeitando a equação. Ele falou para mim que é 2. Então a gente vai aplicar aqui. O seno de incidência é o valor entre a onda e a reta normal. Só que ele me deu foi o ângulo 53, que é da onda, e o anteparo. Quanto que fica faltando aqui então? 37. Então o seno de incidência é igual a 37, que ele me deu um valor que é quanto? 0,60 ou 0,6. Ô, peraí, esse Rzinho é o que mesmo? Refração. R, ele me perguntou. Ah, você perguntou N ou R? R. O RI é de incidência, R de refração. Ou refratada também. Mas é refração. Continuando, o segundo dado que eu não tenho é o índice de refração do segundo meio. Não sei o índice. Com certeza é um valor, se ele teve desvio, saiu de um meio mais infringente para um menos infringente. Então aqui vai ser o índice de refração maior que é menor, porque ele teve a distância pela reta normal. Continuando, eu não sei, e o seno de refração é esse ângulo aqui, ó. Se ele me deu 37, então o ângulo que vai ser aqui vai ser 53 para completar ele 90. E ele falou para mim que é um valor 0,8, correto? 80. Agora é só a gente aplicar. O N1 seria o índice de refração A, é 2, vezes o seno de incidência, que é 0,6, que é igual o número de refração do meu 2, que eu não sei, vezes o seno de refração, que é 0,8. Quanto que é 2 vezes 0,6? 0,12. 1,2, né? Que é igual N2 vezes 0,8. Eu vou passar para o outro lado dividindo. O índice de refração 2 é 1,2 dividido por 0,8. Quanto que dá isso? Quanto que é 1,2 dividido por 0,8? 1,5. 1,5. E esse é o índice de refração do meio 2. Então, um é 1,5 e o outro é... Um é 2 e um é 1,5. O índice de refração. Aqui eu tenho um índice de refração maior. Eu gosto de associar com... Você tem mais moléculas no meio. E o outro é o índice de refração menor. Então você tem menos moléculas para interferir. O que é a refração em resumo? A onda muda de meio, ela está no meio, bonitinho. Quando ela entra no outro meio, se tem mais molécula, ela vai ter mais interferência. Então ela vai sofrer desvio, ela vai bater e vai desviar. Se você tem menos, ela vai desviar pouco. Perguntas? IN é índice de refração. Índice de refração. E o seno de refração é o seno do ângulo. Entre a onda e a reta normal. Se eu exercício dado esse dado aqui, estava feliz, mas deu fundo dado oposto. Tem que fazer a conta.
De boa. Número 1, página 33. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares cujas ondas se propagam na água do mar. Perguntinha, o sonar é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Mecânica. Qual que é a diferença dos dois? Uma onda mecânica ou eletromagnética? Eletromagnético não precisa de um meio e mecânico precisa de Pra... O que é? pra funcionar. Eu falo pra existir, né? Eletromagnético Assassinamento, até querer mais. Nós- Pra existir, eu gosto de falar assim, o mais simplão de tudo. Uma onda eletromagnética, ela não precisa de matéria não, ela vai existir, se tem matéria ou não, ela vai propagar. Entendeu? Igual tipo uma luz de rádio. Tá nem aí. Teve uma transmissão sábado, os caras lançaram uma sonda lá pra mar tem 20 anos atrás. Eles fizeram uma transmissão comemorando os 20 anos que ela tá lá, não sei se vocês viram isso. Tava lá no YouTube. Eu sei que você é sacana e ele fez a live lá, assistiu um pouquinho. Qualidade bem ruim, porque a câmera é de 20 anos atrás, né? Mas como que eles fez a transmissão? Via rádio, né? Aquelas ondinhas que propagam em meio que não precisa de matéria, entre Marte até aqui. 300 milhões de quilômetros de distância aqui em Marte. Longe, hein? Mais longe do que no Sol, dependendo da época do ano. Daqui em Marte. Sonar, onda mecânica. Som é onda mecânica. Sonar. Não, mas o som é Sim, ela precisa de matéria. Se não tem matéria, você pega o melhor cara de som do Brasil, que fala muito, e nós vamos pro espaço, nós todo mundo. Coloque lá ligado no último volume, galinha pitadinha. o after Galinha picar em frente ao sol. Ela pode estar a 5 centímetros de distância, não vai ouvir nada, nós só vai ver os graus bater. não tem jeito. Porque não tem matéria. O som não vai propagar. Festa só automotivo e De novo, é o sonho da polícia. Pensa, você pega o melhor cara de som do Brasil e põe lá no espaço. Você pode estar a 5 centímetros de distância. 5 é assim mais ou menos, você não ouve nada, você só vai ver, porque é onda eletromagnética, você vê. Mas você não vai ouvir, porque o som não propaga. Algumas séries respeitam isso, igual a gente da Shield, se não me engano, temporada 5. A Simmons, mais a Tremor e o outro cara lá vai atrás do Fritz. E eles chegam num lugar lá, o Fritz faz uma viagem no tempo, bem no momento que o Thanos está vindo pra Terra, quando a gente assistiu os filmes. Aí para um batedor embaixo e a nave deles está em cima. O batedor seria os caras piratas do espaço, rouba as naves, mata todo mundo, rouba as peças para vender. É numa linha temporária Brasil, do mundo. Brasil não, do planeta. Folgado com o Brasil hoje. Aí o que acontece? Quando a nave chega, eu acho legal porque a série respeita muito as leis da física até onde pode. Algumas coisas eles vão extrapolar, claro. Aí o cara começa a falar baixinho, mas a Tremor, mas o cara lá, e a Simmons fala, por que você está falando baixinho? É porque a nave está do lado. Aí como ela é cientista, sabe muito de física, química, biologia, mas ela é bióloga na série. Ela falou, não, o som não propaga no espaço. E pode falar a altura que foi, eles não vão vir embaixo. Tá rolando uma festa aqui. O som não vai passar de uma nave para outra. Só se estiver em contato, tiver matéria entre as duas. Aí é diferente. Igual eu comentei do carro de som, se a gente pôr o ouvido na lataria, talvez se não tiver preso ali dentro de toda a lataria, aí a gente pode ouvir. Mas se a gente descolou, não, porque não tem matéria. Então você não escuta. se estiver dentro do carro, você Se tiver lá dentro, né? Se não tiver 100% vedado, o ar vai para fora. É pro vácuo. Né? Continuando. Então, o sonar, onda mecânica, só para classificar ultrassom, sonar, ultrassom, tudo que tem som envolvido é onda mecânica. Infrassom, que é o que o cachorrinho ouve, né? Você sopra lá, você não escuta, mas ele escuta, por causa da faixa que ele ouve. Continuando. Ao atingir um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim localizar a realização de cálculos e permite a localização, por exemplo, de um submarino. Então a ideia do sonar é básica, talvez você já sabia disso antes da gente vir para cá, ele emite ondas mecânicas dentro da água, elas batem e voltam, faz a leitura, a varredura, é assim que eles fazem para fazer um mapeamento
O sistema não é só o sonar hoje mudou muito mais. Mas uma das técnicas básicas são essas. Então, pela diferença do som bater e voltar, a gente tem um tempo. E aí a gente tem um valor meio que arredondado ali, aproximado da velocidade do som dentro da água. Então tem como eu descobrir a distância. Continuando, ele falou o seguinte: admita que a operação dessa natureza sob as seguintes condições. Temperatura constante da água do mar, porque a temperatura altera, viu? O som, com a água quente e a água fria, altera o meio de propagação. Porque você tem moléculas mais juntas e mais espessas. Quanto mais moléculas você tem junto, é melhor para o som. Ele vai ter mais qualidade, mais propriedade. Velocidade da onda sonora na água é igual a 1450 metros por segundo. A distância do sonar e do obstáculo é igual a 290 metros. A distância entre o sonar e o obstáculo. Beleza. Determine o tempo em segundos percorridos entre o instante de emissão da onda pelo sonar e do seu retorno após colidir com o submarino. Tranquilo. Você tem lá um barquinho. Barquinho de legal. Do Neymar. Barquinho do Neymar, ele mandou um sonar e lá dentro você tem um submarino. Vamos fazer uma vaquinha? Vender a casa. 28. Ele é truco, então. Aí você tem lá um 10 dias submarino. de trufa, a gente consegue arrecadar. Ele falou para mim o seguinte: que entre o navio e o submarino tem quanto distância? Tem 1.000 e tantos metros. 290 metros. E ele estipulou a velocidade do som do sonar na água, 1450. A conta é velocidade igual a compêndio de onda vezes 50. Isso. Ih, rapaz, aí Oh. Não tem foto não, vai postar no Não, eu vou tirar uma foto daqui a pouco. Porque também tô Vai sair mais da cara dura mesmo. Ele vai dar cara de moral, mas é isso, Eu tinha um curso de fotografia. Oi, inveja, O bicho. que super Ficou contando. bonito? Esse não. E é o cara do mundo, vai inveja do mundo. Nessa sala, ano que vem, nessa exata Você não vai receber, não? 2024, vai ser a vez. 2024. Obrigado, meu menino. Obrigado, tchau. Vocês fizeram isso? Não, mas não coloca não, já não. Esse ano eu ouvi. Mas é igual aquele meme que você para aqui. Mas tem segundo ano. Só pode descer. Não, a gente terceiro. A gente fez do nono pro primeiro. Eles fizeram do Vamos! Os meninos. Você tá dando uma ideia. Continuando. Então, o que acontece? A maioria dos exercícios que envolve você descobrir distância ou tempo, a gente vai aplicar a primeira equaçãozinha, se não me engano, difícil que a gente usa, que é da velocidade média. Velocidade é igual ao deslocamento, né? A variação de espaço sobre ΔT. A velocidade do exercício me deu. É 1450. A distância ele me deu. 290. Rapidinho. Só tem um detalhe importante. Ele quer saber quanto tempo leva para a onda bater, refletir e voltar para o sonar. Essa distância aqui só é a distância entre o navio até o submarino. Você concorda que a onda tem que gastar um tempo para chegar aqui? Ela reflete, gasta um tempo para voltar? Então vai aumentar Então a eu tenho que distância. dobrar a distância. Vai dar 0,4 segundos. Então, continuando aqui, ó, vou substituir direto aqui, ó. Vou organizar aqui primeiro. Vou passar o ΔS multiplicando o 1 e o V multiplicando o ΔT. Vai ficar assim, ó. ΔS é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Se eu quero achar intervalo de tempo, eu passo velocidade dividindo. ΔT é igual a ΔS dividido por velocidade. Logo agora eu vou fazer substituição. ΔT é igual. O espaço é o dobro de 290. Dá quanto? 580. 580. Dividido pelo intervalo de tempo, ou sobre a velocidade, que é 1450. Quanto que dá? Dá 0,4. 0,4 segundo. Por que é segundo? Porque a velocidade tem meio de segundo, é o segundo.
Então isso aqui é o tempo que a ondinha vai lá, bate e volta. Se a gente for dividir no meio, ela gasta 0,2 para ir, 0,2 para voltar. Fechou. Eu iria errar só a distância, né? Não bater. Isso é um detalhe importantíssimo. Essa é a 2. Na número 2, você tem um Czinho aí, né? Oi. É delta dele, não? É igual. Aqui. Foi mal. Oi, Edivão. Que Pensa. vergonha, Edivão. Oi. Eu. Ó. 1.280 da onde? Ah, certo. Essa é a distância entre o navio até o submarino que ele me entregou, correto? Correto? Só que aí tem um problema. Ele quer saber quanto tempo a Alda gasta para investir para ela propagar o sonar, bater no submarino e voltar para o navio. Então é 290 para ir, mais 290 para voltar. Aí, tipo assim, não vai prestar. Não, no meio limpo sim, ela está mais rápida aqui, ó. No ar geralmente é 350 metros por segundo. No ar. Na água ela é mais rápida, 1450 até 2000, é de 700 antes quebrado, de 1500 por aí. O ser humano procura isso. Num sódio é mais rápido ainda. É porque tem mais moléculas juntas. A gente fez um exercício aqui, ó, o 8, a gente descobriu em 4.910. E o outro exercício porque ela é metálica, ela é mais rápida. Sabe por que é 580? Agora se liga nesse exercício, o 2. O 2 você tem um Czinho aí ele fala, aí tem letra A e B. Continuando. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é o de 0,1, 0,10 ou 0,1 segundo. É aquela situação que eu falei para vocês. Abaixo de 0,1 é reverberação. É o que a gente vive aqui na sala. O som reflete nos obstáculos e vem para o nosso ouvido. Nunca mais ouvi um áudio. Só que você não consegue diferenciar. Isso é bom. Quer dizer que você teve conhecimento. Você não teve só informação. Igual escutando áudio vendo você também. Não, no microfone do WhatsApp é reverberação. Tudo bem? O microfone do seu celular ele capta muito bem reverberação de ambientes fechadinhos. O eco talvez seria, você tá no galpão e manda um áudio também, aí ele pode ter uma distorção, porque aí tem um eco mesmo, que aí vai e volta, mais ou menos, mais fechadinho, é reverberação. Meu tio tava gravando um áudio, aí tava na sacada, lá dava muito eco. Reverberação. O ambiente, ó, de novo, se o ambiente é muito pequeno e você manda o áudio e depois você escuta e fica parecendo dando eco, que a gente associa a eco. Aquilo é reverberação. Por que eu acho que é eco? É porque quando você gravou, você falou direto pro microfone e sua voz também é tridimensional, ela propaga para os lados. O tempo que ela investiu para ir direto até o microfone, ela refletiu e voltou também. Só que o seu microfone é mais sensível, ele consegue captar melhor a reverberação. Sacou a treta? Vai lá. Termina. Não, mas esquece. Mas, entendeu? Aquilo é reverberação. É o que a galera fala lá da live. Vou gravar uma live, precisa diminuir a reverb. Eles usam reverb, mas diminuindo o nome. Aí você coloca coisas para absorver o som e não dar reverberação, porque o microfone que você grava, ele é sensível. Enquanto você tá falando, ele já captou também. Aí fica aquela mal gravado aquele vídeo. Assim, isso que é o dado. Continuando. Oi? Mal gravado diferente do seu, então, aí. O meu da eco? Nem sei. Ele é bem gravado. Sei lá. Não vai ser isso. Ele vai ser Não Não. dá, Ele não resiste dá a elogios. Não, não sei. Elogiou? Mas Não, continuando. Vamos viajar nesse Ele exercício. puxa o papelzinho assim, aonde está escrito quando 2. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é 0,10 segundos. Menor que 0,10 ou 0,1 é reverberação. Assim é eco. A gente escuta a maioria aí é tudo é reverberação. Eco em alguns casos específicos. Considera uma pessoa de frente a uma parede
em um local onde a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então ele me deu um dado, velocidade 340 metros por segundo. Aí ele fala o seguinte, letra A, determine a distância x para a qual o eco é ouvido a 3,0 segundo após a emissão da voz. Então é o seguinte, letra A, se a pessoa ouvir um eco, 3,0 segundo, de novo, acima de 0,10 ela falou, passou 3 segundos, ela falou, escutou de novo a sua voz. Beleza. Aí ele quer saber a distância x. Se liga. Se o cara falou, o som vai propagar, vai bater na barreira e vai refletir, vai voltar, correto? Ele não quer descobrir a distância. E quer saber só essa distância. Não a distância total, que é a onda ir, bater e voltar. Ele só quer saber a distância de ida. Esse é o tempo que a pessoa falou, passou 3 segundos, quando a onda voltou, ele escutou. Então você concorda, para eu saber o x, eu só pego a metade dessa distância do tempo, que é só o tempo da onda chegar lá e refletir, que é a distância de x. Como que eu vou aplicar? De novo aqui, ó. Só que agora eu tenho um intervalo de tempo. Antes eu não tinha um intervalo de tempo, agora eu tenho. Aplicando velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS eu quero descobrir, porque é a distância. Então eu vou isolar o ΔS. Passo o ΔS multiplicando aqui e multiplico velocidade pelo intervalo de tempo. ΔS é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. ΔS é igual a velocidade 340. E intervalo de tempo, Jordana, as duas, que eu não vou lembrar não, talvez seja para outra também. É 1,5. Por que é 1,5? Ele falou que a onda foi e ele escutou 3 segundos depois a mesma voz. Ele falou. 3 segundos depois ele se ouviu. Se ele, em 3 segundos ele se ouviu de novo, e ele quer achar o x, que é essa distância. Então ele só quer saber a distância entre a pessoa e a parede. 3 segundos foi a onda, ela foi, bateu na parede e voltou. Então por que eu vou usar 1,5? Que é a metade de 3. É só a distância que a onda foi. Tem que tomar cuidado. Isso é um dado importante. Agora se você quiser saber a distância total, ida e volta, aí é fácil, jogar por 3 e ir embora. Quanto que é 340 vezes 1,5? 510 metro. Essa é a distância. B. Perguntas? Determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco. Para ela distinguir entre a voz e o eco, está no enunciado, mas o tempo tem que ser 0,1 segundo, certo? Esse é o tempo que a gente normalmente busca distinguir. Abaixo é reverberação, acima é eco. Beleza. Ele quer saber a menor distância possível que a pessoa, tá bom aí, NH, que a pessoa tem que ficar da parede, para ela não saber distinguir entre os dois. Você concorda comigo que o som ele tem que levar 0,10 segundo para bater e voltar? Concorda? De novo. De novo. Você tem um Czinho lá. Aí ele fala o seguinte. Qual que é a menor distância que a pessoa tem que ficar do obstáculo para ela saber distinguir entre reverberação e eco? Toda vez que falar isso, o tempo é 0,1 segundo. Esse é o tempo que você não sabe distinguir se é reverberação ou eco. Falar assim, mas grosseiramente. Aí ele quer saber a menor distância. Qual que é a menor distância que a pessoa tem que ficar na parede para saber, para o tempo demorar 0,1 segundo? Então, o que eu falei foi, o som tem que demorar 0,5 para vir, bater, e
0,05 não, 0,05 para voltar. Por que, professor? Porque o som indo, refletindo e voltando, ele tem que gastar no total 0,1 segundo. Tem que gastar esse tempo para ir e voltar. Aí não é eco e nem reverberação. Como que eu posso fazer? Poderia fazer de dois jeitos, mas acho que o jeito mais prático é eu pegar esse tempo e dividir pela metade. Por quê? Porque eu descobri a distância que eu vou querer descobrir, a menor distância possível. Ele quer saber isso, a menor distância que ele tem que ficar da parede. Eu só descubro o tempo e o som vai, fechou? Pego 0,1 e divido por 2, que é o tempo do som ir. Pronto, eu acho a distância, fechou. Quanto que é 0,1 dividido por 2? 0,05 segundo. Aí o que eu faço agora? Jogo na equação aqui de novo. Eu não quero saber a distância, então vou jogar aqui direto. Ó. Delta S é a distância, a velocidade é o do som no ar, que é 340. Cara, se o exercício não te entregar, é 340, seja feliz. É no ar, é 340. A maioria é no ar que você vai resolver exercício do tipo. O delta T, 0,05. Então, delta S é igual a velocidade 340 vezes o delta T, que é 0,05. Delta S é igual a quanto dá? 17 metros. Então tá entre 340 e 17. 510 e 17. Onde ele tá? Não, aqui não é um comparativo entre A e B. Não é um comparativo. A letra B quer saber o seguinte: numa situação igual ele fez de análise aqui, na letra A ele descobriu que a pessoa, depois de 3 segundos, ela ouviu a voz. Qual que era a distância que ela estava do paredão lá? 1,5. Calma. Perdão. Letra A. Qual que era a distância que ele estava da parede para o som bater e voltar? 510 metros. 510 metros de distância. Falou, depois escutou a voz dele de novo. Aí ele, no exercício dele, falou o seguinte: qual que é a distância mínima para ele não ficar entre o eco e nem a reverberação? Aí eu tenho que usar um dado que eu tenho, que é 0,1. Qual que é a distância mínima? Agora eu sei que é 17 metros. Eu tá 17 metros da parede, eu falo, ela bate e volta, não é eco nem reverberação. Tá no meio certinho, dividido. Eu descobri, ele reduziu a distância. Ele não está comparando a ele. Não Hoje não. é nem reverberação, vai ser o quê? Na verdade, a gente vai considerar como reverberação, grosseiramente falando, viu? É reverberação ainda. É reverberação. É porque, falou de distinguir, porque é o 0,1 que define, né? Se está abaixo é reverberação, acima é eco. Mas na prática é impossível você estar em 0,1 assim. Mas ele tá 17 Isso, porque aí o som demora mais. Sabe quando você está num lugar e você fala, o som até bater e voltar, você tem um delay. Porque está acima desse nível. Eu posso estar. Quando ele corre, lá na rede barulho, ele atinge a velocidade. Ah lá? Porra, velho.